Então, nesse vídeo, nosso objetivo é que você saia do zero com SQL, tá? Nesse vídeo, a gente vai fazer uma consulta bem simples em SQL e vai ver como é que funcionam os filtros aqui dentro. Então, para esse vídeo, eu vou utilizar o meu ambiente aqui no BigQuery, tá? Porém, eu vou trazer as diferenças do BigQuery para o SQL Server e Oracle, tá? E também estou no projeto da DataFi Academy e vou utilizar uma base de dados que a gente utilizou no nosso curso de SQL. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira dar uma olhadinha, tá? E bora pro vídeo. Então, primeiro de tudo, né, qual que é o comando padrão do SQL? Então, o comando padrão é o select, tá? O comando select, ele é um comando que vai permitir que você selecione dados, tá, de uma tabela específica, de um banco de dados específico. Então, a sintaxe padrão aqui dele vai ser o select asterisco from, tá? E o nome da tabela. Aqui, basicamente, eu estou falando o seguinte: select, então selecione, tá? O asterisco ele representa todas as colunas e todas as linhas da nossa tabela, tá? From, então da tabela tal, e a gente vai dizer o nome da tabela. Aqui eu vou utilizar uma tabela da Amazon. Eu vou deixar também aqui na descrição o link para vocês conseguirem baixar essa base de dados que eu tirei do Kaggle, tá? Então, fazendo esse select, a gente consegue verificar, então, retornar aqui pra gente todos os dados da nossa tabela, tá? Isso aqui, facinho. Porém, na vida real, qual que é o problema de você sair fazendo select asterisco from em tudo que é tabela? A gente não conhece o banco de dados do cliente, tá? Então, pode ser que você vai estar trabalhando com uma base de dados muito grande, com um volume muito grande de dados, e se você fizer um select na tabela como um todo, em todos os dados, você pode bloquear, você pode parar um banco de dados para servidor e para sistema. E não é muito legal a gente parar um sistema de uma empresa, né, por causa de um select mal feito. Então agora a gente vai ver como é que a gente faz para descobrir primeiro a volumetria dessa tabela, para a gente verificar se é uma tabela grande ou não, tá? E depois como é que a gente faz para analisar quais são os tipos de dados contidos em cada uma dessas tabelas, tá? Então, primeiro de tudo, vamos analisar a volumetria, tá? Para isso, a gente vai usar a função count, tá? E dentro do count, a gente vai usar o asterisco, que basicamente ele vai contar quantas linhas existem dentro dessa tabela. Então, essa é a primeira etapa, tá? Então, executando, a gente vai ter aqui o número de linhas. Então, nessa tabela tem 1465. Lembrando que geralmente, né, a contagem de linhas, isso aqui é dinâmico, porque conforme os usuários vão utilizando o sistema, a gente vai recebendo novos dados, tá? Então, essa aqui que é fixa, a gente tem 1465, tá? E agora, para a gente verificar quais são os tipos de dados ou quantas colunas também existem dentro dessa tabela, a gente vai retirar o count, tá? E aqui no finalzinho, isso é específico do BigQuery, tá? No finalzinho a gente vai usar a função limit. A função limit, ela vai dizer exatamente quantas linhas a gente quer limitar na nossa consulta. Então, eu quero limitar em 10 linhas, por exemplo. Quando eu executo, ele vai fazer um select, então, na nossa tabela, porém, ele vai fazer um select apenas nas 10 primeiras linhas da nossa tabela, tá? Então, aqui a gente pode ver que ele retornou 10 linhas. Isso aqui é diferente quando você trabalha no SQL Server e é diferente quando você trabalha no Oracle. Trabalhando no SQL Server, você vai usar o top N, tá? Que seria top 10 aqui na frente. Ele vai dar erro porque ele não tem essa função aqui dentro. Então, SQL Server você usa top N, ou top 10, top 100, top 1000, enfim, o que você quiser, tá? E ele vai retornar as primeiras linhas da sua base, tá? E no Oracle, a gente precisa usar o filtro. Então, a gente precisa dizer assim, where row num menor ou igual a 10. Então, no Oracle, vai funcionar essa função aqui. Ele vai retornar as 10 primeiras linhas da sua base. Aproveitando então que a gente está falando do where já, a gente vai verificar agora como fazer filtros na sua base de dados, tá? Então o where ele é uma função, ele é um operador que serve justamente para isso. Então do inglês é onde, né? Então na tradução livre ficaria selecione todos os dados da tabela Amazon, onde, e aí agora a gente coloca a nossa definição de filtro. Então, por exemplo, digamos que eu quero retornar um produto ID, esse aqui, específico. Então eu coloco onde produto ID product ID
seja igual a aspas simples, tá? Dentro de aspas simples, a gente coloca, então, o nosso dado, porque esse aqui é um tipo de dado de texto, tá? Então, ele vai, quando eu executar isso aqui, ele vai fazer o filtro, então, desse ID de produto. Então, eu executo, ele vai me retornar apenas aquele ID de produto, tá? Porém, dentro dos filtros, a gente não existe só o operador igual, tá? A gente consegue fazer outros. Por exemplo, digamos que eu queira todas as linhas onde o rating for maior ou igual a 4. Então, eu vou colocar aqui, rating maior ou igual a 4, tá? Nesse caso, ele vai pegar todos maiores que 4, incluindo 4. Então, tá aqui, tá? E a gente ainda consegue fazer filtros compostos, ou seja, utilizando mais de uma condição. Então, por exemplo, eu quero todos aqueles que o rating for maior ou igual a 4 e que o preço for, o actual price aqui for maior que R$100. Então, que $100 no caso. Então, aqui eu vou usar o AND actual price maior que 100 e executo. Então, aqui ele trouxe para nós 1099 linhas, tá? Dentro dos filtros também, a gente também tem o operador OR, tá? Que seria o OU. Então, o OR, ele vai trabalhar exatamente nisso aqui. Ou vai ser um rate maior ou igual a 4, ou o preço vai ser maior que 100. Vou colocar até maior que 1000 para a gente delimitar melhor. Então, ele vai fazer ou um ou outro. Ele vai analisar as duas condições. Se alguma delas for true, for verdadeira, ele vai trazer informação para nós, tá? Então, por exemplo, ó, essa linha é um caso bem específico. Então, o rating dela não é maior ou igual a 4, porém o valor, o actual price, é maior que 1000. Então, essa segunda condição aqui, ela foi verdadeira, atendeu, então ele vai trazer essa informação aqui pra gente, tá? Então, essa é a diferença do e a diferença do ou. Então, no filtro utilizando AND, todas as condições precisam ser true. No filtro utilizando OR, somente uma delas precisa ser true para ele retornar, tá? Sendo verdadeiro, ele retorna aqui para nós.